Olá meus amigos do YouTube, estamos começando mais um pós-planejamento. Falaremos sobre essa última semana agora, de segunda até quinta-feira. E aí na segunda-feira a gente fala sobre os finais de semana, sobre o final de semana. Seja muito bem-vindo. Não esquece de comentar aqui embaixo como é que foi a tua semana, oportunidades que você encontrou, o que você trabalhou, o que você teve dificuldade, porque isso vai ajudar muito as outras pessoas aqui do canal a aprenderem sempre mais. Tá? Esse é o objetivo do pós-planejamento, a gente fazer realmente um compacto, né, do que encontrou de oportunidade. Essa semana, principalmente nesse dia aí que a gente vai falar agora, terça-feira, segunda-feira foi um dia fraco, teve ali um Malmo vencendo, uma Série B, mas nessa terça-feira a gente já começou a ter Libertadores do Sul-Americano. Eu tive um problema nessa terça de queda de energia, e aí esse problema virou depois uma questão de gerador, né? Vou fazer um parênteses aqui, abrir rapidinho. Eu moro numa cidade pequena e eu moro dentro de um local ainda menor, que é um local de sítio, né, de roça, um local mais afastado. E aqui a queda de energia é constante. Eu sei que para vocês que moram na cidade, quando a gente fala assim, tive uma queda de energia, é aquela piscada de energia. Aqui não, aqui a gente fica em torno de 8, 9, 10 horas sem energia, né? Mesmo tendo acesso à energia elétrica, o local mais afastado ele é menos visado. Então, se cai a energia na cidade, primeiro o serviço elétrico a empresa, né, a companhia elétrica vai resolver na cidade, depois na roça. Então aqui não teve jeito, aqui eu tive que arrumar um gerador. É o único jeito de trabalhar. Já me aconteceu de estar preso no mercado com dinheiro alto e a luz cair e eu entrar em desespero, né, porque às vezes você tem dificuldade de achar sinal de telefone por aqui, né? Então são preocupações que às vezes vocês não têm por aí, mas por mim é bem complexo. E como houve queda de energia constante nessa semana, você tem que ter uma manutenção ali do gerador. Se você não tiver diesel sobrando, se não lembrar de trazer da cidade, já era. E aí o que me aconteceu? Caiu a energia quando eu estava chegando em casa à noite. A gente ligou o gerador quando foi no intervalo do jogo do Internacional, eu vou falar dele, o gerador acabou o combustível. E aí foi vacilo, né? Que a gente já tinha utilizado essa semana, devia ter trago. Devia ter trazido, trago não existe. Então foi vacilo meu. Mas, preocupações aí do mundo não moderno, no mundo antigo. Vamos falar desse jogo de Fluminense e Argentino Júnior primeiro, que se cumpriu. Essa terça-feira, a expectativa pré-jogo foi toda cumprida, né? Talvez algumas oportunidades pré-live não apareceram tanto assim, mas se cumpriu. Acho que o principal destaque aqui era a expectativa de um jogo under se confirmou. Então quem apostou numa ideia, não só apostou de apostar, mas também apostar de acreditar, numa ideia de um Argentino Júnior mais defensivo, acho que o cenário estava correto. Era isso que a gente pensou juntos, né, no BDM. De um Argentino Júnior tentando defender, tentando levar para os pênaltis. Infelizmente, para quem veio com o intuito de trabalhar a favor de gols, o gol do Samuel Xavier saiu aqui aos 86 já. Se esse gol do Samuel Xavier sai ali por volta dos 70, 75, você tem uma janela maior para trabalhar um over limite, porque você tinha um Argentino Júnior saindo da casinha e um Fluminense podendo explorar o contra-ataque. Esse gol até saiu do JK, né, do John Kennedy, mas era muito no final. E aí eu não sei se deu percepção para todo mundo, eu sei de gente que pegou, eu não peguei, mas não sei se deu percepção, não deu tempo de ter percepção dos 86 até os 97. Até porque muita falta, muita paralisação e tudo mais. Então fica um ponto positivo do Fluminense ter encontrado de fato uma dificuldade. E o Fluminense ainda venceu, ou seja, expectativa no jogo under, com possível vitória do Fluminense e a possibilidade de jogo abrir. E ele realmente abriu, só que como o gol do Samuel Xavier foi muito tarde, ele talvez não tenha dado percepção para entrar, tá? Outro jogo às 19 horas do Fortaleza com o Libertad, minha expectativa também é trabalhar o over no meio por aqui, mas foi um jogo bem mais difícil para o Fortaleza do que eu imaginava. O Libertad dominou o primeiro tempo, as estatísticas aqui do primeiro tempo, o Libertad teve muito mais posse, muito mais finalização, mais escanteio, uma grande chance do Fortaleza, mas o Libertad teve muito mais chance. Depois o Marinho, no final, fez o seu gol, a estreia o primeiro gol do Marinho, no caso do Fortaleza, vinha sendo criticado, né, depois da situação do Flamengo.
e acabou pagando esse over 1,5. Não foi uma entrada que eu fiz pré-live, mas cenário que se cumpriu, então é sempre bom a gente acertar os cenários. E é o que eu falo para vocês, apostas não é sobre acertar a aposta, é você acertar o cenário. Já te ajuda muito. Por quê? Porque você vai mais preparado para o jogo. Não adianta esse jogo ter sido uma merda e o jogo ter saído 2 gols, porque aí você acertou a aposta. Mas se você fizer 10 vezes a mesma coisa num jogo merda, talvez você não ganhe dinheiro. Então, se preocupar em tentar cada vez mais estar mais próximo de um cenário fidedigno ou estar preparado caso esse cenário mude. Emocionalmente é muito importante, tá bom? Aí falamos de Internacional River, também era um jogo com expectativa over para mim, com possibilidade de over 1,5, mas do que eu vi no primeiro tempo, e o primeiro tempo eu consegui acompanhar, eu não tive percepção para fazer nada. Não sei se vocês tiveram. Eu vim com uma ideia de trabalhar a favor do Inter, caso o River Plate estivesse muito recuado. O River estava recuado até a página 2. Ele saía para o jogo, não criava tanto perigo, mas ele saía para o jogo. Essas saídas para o jogo dificultou a minha percepção de ler pela equipe em campo ao River ou back ao Inter. Então, fiquei de fora. Também achei pouco produtivo o Internacional ofensivamente para me posicionar em over. Tá bom? Então, não trabalharia o over goals no primeiro tempo. Isso não significa, como eu não assisti o segundo tempo, isso não significa que o segundo tempo não tenha dado leitura para gols. Eu não vi. Mas a expectativa era de jogo de gols. Eu não sei se foi. O jogo do Fortaleza eu consegui acompanhar. E eu vi que foi. Agora o jogo do River, no segundo tempo eu não consegui acompanhar. Eu sei que foram 2 gols do Inter aqui numa janela e depois um gol do River de bola parada no final. Então, se vocês tiveram essa percepção de gols, me avisem, mas no primeiro tempo eu não tive. Pré-live não. Então aqui é uma situação que pode ter acontecido do cenário de gols se confirmar, mas o jogo de fato não ter sido tão bom. Pelo menos o que eu vi no primeiro tempo me pareceu assim, tá? Depois de uma disputa de pênalti. Eu cheguei, estava tendo o pênalti do René. Quando voltou a energia aqui. Foi o pênalti do René. A energia caiu por volta de 3 horas da tarde e foi voltar. Olha, pra você ter ideia. Essa hora devia ser o que? 11 e pouca da noite. Né? Então, problemas que a gente convive. Depois, Atlético e Bolívar. Achei o Bolívar muito agressivo para uma equipe fora de casa. Sem altitude. Tá? Não vi do Atlético Paranaense uma pressão ao ponto de dizer o seguinte, não, o Bolívar não está nem saindo para o jogo, o Bolívar não passa do meio campo, o Atlético Paranaense domina completamente as ações ofensivas, não vi isso. Esperava isso, mas não vi isso. Por isso, eu não me posicionei a favor do Atlético. A expectativa era de um Atlético vencendo, de um jogo over 1,5, de um jogo até talvez um 2,5, teve até um gol anulado, e também de uma possibilidade do Atlético vencer por 2 gols de diferença, né? Um handicap asiático no Atlético. Isso era a expectativa, e acabou se cumprindo. Achei até que o cenário do jogo indicava, era muito isso mesmo. Mas eu esperava um pouquinho mais do Atlético. Acho que o Atlético ele é muito permissivo com o seu adversário, nessa coisa de querer deixar o time sair para o jogo, para ele poder pegar o adversário de calça curta. Eu acho que ele explora muito pouco a ideia de uma imposição maior dentro de casa. Tanto é que ele está sempre sofrendo gol dentro de casa. Sempre oferecendo oportunidade. Inclusive, achei esse gol do lado do Bolívar aqui no final do primeiro tempo bem estranho, tá? Seu juiz aqui, o Kevin Ortega, achei bem estranho. Sem falar também daquele pênalti para o Internacional, né? Só voltando aqui, eu consegui acompanhar um pênalti não dado para o Internacional no final do primeiro tempo. Logo depois daquele replay do pênalti, a luz caiu. E eu fiquei na dúvida se ele tinha marcado ou não. Depois eu fui ver. Eu falei, cara, não é possível que ele não marcou esse pênalti. Mas enfim, para quem estava no over HT do Inter, deve ter ficado extremamente chateado. Aqui no Bolívar, cumpriu o cenário, pelo menos de gols. Achei que foi um jogo mesmo para trabalhar gols. Era um jogo de desespero. Se o Atlético faz ali o terceiro gol, o Bolívar ia vir para cima com tudo. Então, o cenário se cumpre. Agora, não foi um jogo para back favorito. O Atlético não foi um jogo para 1,25 de odd. O Atlético ofereceu muitas chances para uma equipe de 1,25. Uma equipe europeia, por exemplo, você vai trabalhar agora no Campeonato Europeu, que está 1,25, que oferece a quantidade de chances que ele ofereceu, é uma equipe que não vai ter um mercado estabilizado, então para trabalhar a favor dela vai ser mais complexo. Tá?
Então finalizamos a terça, na Liga dos Campeões o Braga venceu. Não temos aqui estatística de gráfico, né, para saber como foi. O PSV venceu o Sturm Graz, que já foi, pelo visto, um grande massacre. O Rakov venceu o Ares. Isso aqui tem tudo jogo de volta, tá? E o Klaksvik das Ilhas Faroés, se não me engano, venceu a equipe do Molde de virada. E o Galatasaray, pelo visto, já até despachou aqui o Olimpia, que eu não faço ideia de onde seja. Vamos conferir aqui. Da Eslovênia. Tá bom, vamos para quarta-feira. Quarta-feira, Libertadores. Começamos assistindo Guarani e Botafogo. Vou ser sincero com vocês. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão feio de qualidade técnica, tá? Eu assisti esse jogo todo para compensar a falta de energia na terça-noite. Eu fiz questão de me presentear com Guarani e Botafogo. Lá no estádio de Flamengo foi eliminado, no Defensor del Chaco. Meu Deus do céu, que jogo feio. O Botafogo ele implorou para ser eliminado nesse jogo. Implorou. O Botafogo teve uma quantidade gigantesca de saídas de bola errada, passes errados no meio campo. O Botafogo não conseguia segurar a bola no ataque e não tinha marcação-pressão do Guarani. O Guarani só cercava. Então o Botafogo poderia ter rodado bola. Quer ver? O Botafogo terminou quantos seus de posse? 57. Já era para ter sido 70. De tão fraco que é a equipe do Guarani. O Guarani só tinha bola aérea. E aí você tinha um Botafogo desconcentrado, desorganizado, e um Guarani que só tinha poderio aéreo. Então era cruzamento na área todo. O Gatito fez uma defesa muito, vamos dizer assim, muito boa. Teve uma situação onde a bola passou do lado da trave duas vezes. Uma bateu na trave, a outra passou do lado da trave. Que o Gatito só olhou, era o que ele podia fazer. O Botafogo flertou ali com uma eliminação, ou com até uma possibilidade de pênalti. E se fosse para pênalti, o Gatito fatalmente também poderia decidir, que é um jogador muito foda. De novo, o goleiro do Botafogo é o melhor jogador em campo. Até quando, né, cara? Tem agora o jogo contra o Internacional. O Perry e o Adriel, pelo visto, vão para o Lyon, né, numa negociação ali do John Tex no espelho, né, ele apertando na própria mão. E o Botafogo passa. Eu até sim, vou ser sincero, eu estava assistindo esse jogo na TV, não estava trabalhando. Eu até senti vontade no final de trabalhar um overlimit no Botafogo. Tá? Se eu estivesse na frente do computador, eu teria feito. Teria perdido um dinheiro aqui. E teve um lance do Botafogo que valeria esse overlimit, que foi quando o Botafogo saiu 4 contra 2. 4 contra 2. Dá para entender? 4 jogadores de contra-ataque contra 2 defensores correndo para trás. E o Botafogo conseguiu nem finalizar no gol, ele conseguiu nessa jogada. Mas teria valido a pena, né? Era uma situação que, pô, se eu entro no overlimit, eu tenho uma situação dessa na Alemanha, eu me sinto confortável. Eu falo, beleza. Porque vale, entendeu? É uma situação de muito risco. É a mesma coisa que você ter um 2-1. Um 3-1 quase. Então foi um vacilo do Botafogo. Mas enfim, um jogo muito fraco tecnicamente. Se eu tivesse feito, teria feito ali um overlimit. Não acompanhei Goiás e Estudiantes. O Goiás, infelizmente, ele tomou um gol cedo aqui, então qualquer expectativa de classificação já tinha ido pro ralo, fora os 3-0 fora de casa, né? E depois ainda tomou um gol no final, deve ter sido um jogo muito ruim de se acompanhar. Na Libertadores, tivemos às 21 horas o Del Valle sendo eliminado pelo Pereira. Cara, o Deportivo Pereira, ele provavelmente vai colocar o Palmeiras na semifinal, né? Porque o Pereira é 12º colocado do seu campeonato. E deixa eu até lembrar aqui o que eu escrevi no Telegram. Se você não me segue no Telegram, o link está aqui embaixo. Ó. O Palmeiras vai enfrentar o Pereira da Colômbia, que eliminou a forte equipe do Del Valle. O Pereira foi o 12º colocado na apertura e até o momento é o penúltimo colocado no clausura. Colombiano, tá? Digamos que a chance do Palmeiras estar nas semifinais pelo 4º ano seguido é imensa. 4º ano seguido do Palmeiras, hein? Que coisa, cara. Ó, óbvio que a gente não pode contar com o ovo na cloaca da galinha, mas o Deportivo Pereira que tomou um banho de bola do Del Valle. O Del Valle chutou 26 bolas no gol. Porém, na hora de fazer um penal aos 88, o Michael Royos chutou para fora do alvo. Seria um adversário mais difícil para o Palmeiras aqui.
Não consegui fazer esse jogo, mas provavelmente quem fez deve ter conseguido pegar esse gol aqui do Del Valle no início, porque foi uma grande pressão. Pena que foram 6 minutos. Tem gente que demora um pouco mais para se sentir confiante, né? No Boca, com o Nacional, não acompanhei. Primeiro tempo 1-1, segundo tempo 1-1 também. O jogo foi 2-2. O Boca venceu nos pênaltis. Achei o Nacional surpreendente para cima do Boca. Muita gente achando que o Boca venceria no tempo normal, uma cotação de 55. Eu assisti alguns jogos do Boca no Campeonato Argentino. Vou ser sincero com vocês, cara. Eu não consigo ver um Boca assim tão forte. Tá? Talvez agora com a chegada do Cavani, né? O Cavani já foi titular aqui com a 10, não fez um bom jogo. Mas o Boca enfrenta o Racing, clássico argentino, enquanto o Palmeiras pega o Pereira. E aí tivemos o jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro. Esse jogo eu trabalhei no final, trabalhei o over limite. Achei um Galo que demorou muito a se expor. Sabe aquela equipe que pensa assim, pô, é um gol só, então eu não preciso fazer maluquice. Até aí tudo bem. Então eu fiquei aguardando. Né? Não achei o Palmeiras dominante no primeiro tempo ao ponto de fazer back. Também não achei. Aliás, pelo menos eu esperava um Palmeiras mais dominante. Em alguns momentos, vou me retratar. Em alguns momentos, de algumas janelas aí, quando eu falo no BDM, é isso, tá? Nessas janelas aqui, ó, de superioridade, daria para ter ficado Lei Atlético Mineiro com toda a tranquilidade do mundo. Só não fiz back Palmeiras. Daria para ter trabalhado Lei Atlético Mineiro, tá? O que era a minha expectativa por aqui? Encontrar um Galo desesperado e trabalhar o over limite nos contra-ataques do Palmeiras. Só que é o que eu falei. Me pareceu que o Atlético Mineiro pensou, olha, é um gol só, então eu não vou me expor igual um maluco. Vou jogar tranquilo, porque aí eu faço o meu gol e beleza. E quando o Atlético Mineiro foi se dar conta que tinha que fazer o gol dele, já tinha acabado o jogo, né? Teve um lance de muito perigo do Paulinho, eu estava dentro do mercado, e teve uma situação do Palmeiras, se eu não me engano foi 3-1 também, que a bola desviou antes de chegar no Everson. São dois goleiros, Everson. E também me dei por satisfeito, tá? Por essas entradas. Esperaria mais. Então a gente tem que saber dosar. Quando você entra no over limite, tem gente que entra no over limite e só fica satisfeito se sair o gol. E eu vou entender, é um perfil. Tá? Tem gente que entra no mercado de gols e, dependendo da quantidade de chances, mesmo que não fossem chances tão claras, ela fica tranquila. Ela fala, beleza, valeu a pena. Então, por exemplo, ela entrou no over limite, teve 10 finalizações de um lado, 10 finalizações de outro, e aí ela fica feliz. E tem eu, que deve ser parecido com alguns de vocês também, que é o seguinte: se eu tiver uma grande chance, eu fico satisfeito. Porque eu sei que no longo prazo eu vou ganhar dinheiro desse jeito. Porque na maioria das vezes, se eu tiver uma grande chance, na maioria das vezes essa grande chance vai resultar em gol. Tá? Eu contabilizo isso, obviamente, não levando em consideração o Campeonato Brasileiro, mas eu contabilizo isso levando em consideração os campeonatos da Alemanha que eu trabalho, que lá é muito comum. Se eu tiver, por exemplo, um goleiro na área, e aí puxa um contra-ataque depois que a bola rebateu, e não tem goleiro no gol, o cara vai dentro do gol e perde, eu vou considerar isso uma grande chance e eu vou considerar muito satisfeito a minha entrada. Nesse jogo do Palmeiras eu esperava mais chances, mas eu tive duas grandes chances, a do Paulinho e uma do Palmeiras, que eu não sei quem finalizou, depois eu escantei. Então eu fiquei satisfeito. Tá? Poderia ter saído mais, poderia ter saído mais chances. Então foi um prejuízo aqui no over limite desse jogo do Atlético Mineiro. Aí nós fomos para quinta, né? Quinta-feira, jogo do São Paulo com o São Lourenço. A expectativa era de quê? De um São Paulo completamente dominante, com a posse de bola, e um São Lourenço defensivo. Foi exatamente o que aconteceu. O São Paulo com quase 75% de posse de bola no primeiro tempo. O São Lourenço pouco fez, segundo tempo, mesma coisa. E o São Lourenço só sentiu a obrigação de sair para o jogo quando já estava 2-0. Aí esfriou, né? Aí o caldo já foi. O São Lourenço não é um time ofensivo, não é um time que consegue produzir tantos gols, mas é um time de muito boa defesa. Então a expectativa desse jogo pré era de um São Paulo fazendo poucos gols, era de um jogo para poucos gols, e essa expectativa se cumpriu com a vitória do São Paulo também. Então pré-live era uma expectativa muito tranquila que se cumpriu. Bragantino e América Mineiro também era uma expectativa de jogo com gols que se cumpriu, 3-3 com classificação do América nos pênaltis.
incrível, né? O herói Mastriani faz o gol, imediatamente depois ele perde o pênalti. Como a gente tem isso acontecendo, né? O cara que decide perde a penalidade. É muito comum de acontecer. O jogador do River que fez o gol, o Rojas, acho que foi o Rojas, ele perdeu o pênalti. Então, eu lembro muito do Thiago Neves, né? Na Libertadores do Fluminense, acho que foi em 2009, contra o... meu Deus, eu esqueci o time. Mas ele também jogou muita bola e perdeu. Então, a expectativa aqui se cumprindo. Na LDU com o Nublense, a expectativa de uma LDU para cima se cumpriu. Mas eu não esperava uma Nublense conseguindo empatar lá no finalzinho. E a gente teve um time do Nublense depois sendo eliminado. A expectativa era de uma LDU vencendo o jogo no tempo normal, tá? Também era uma expectativa de jogo para gols, porque o Nublense tinha que vir para cima e a LDU ia ter espaço para contra-atacar. E ainda facilitou ainda mais depois que a LDU saiu na frente. Então, para quem trabalhou gols nesse jogo, deve ter sido muito bom, tá? Deve ter sido muito bom. E aqui, o Racing com o Nacional, o Racing precisava reverter um placar de 2 gols de diferença e conseguiu enfrentar o River. O Boca nas quartas de final. Não consegui acompanhar esse jogo porque eu estava vendo o Olímpia e o Flamengo, né? E o Flamengo deu aquela flamengada, como a gente gosta de dizer, perdoe os torcedores do Flamengo. Mas isso aqui era uma pedra cantada, né? O Olímpia com deficiência de criação, utilizando bola aérea o tempo todo. O Flamengo até saiu na frente, mas o Flamengo no modo, como tem jornalista que fala, modo banana, né? O Flamengo completamente desinteressado no jogo, o Flamengo permissivo pra caramba, não com a qualidade que tem, não conseguindo fazer marcação-pressão, não jogando com bola no campo ofensivo, chamando o Olímpia pra cima. E assim, eu vou ser sincero, eu não vi muito cenário para trabalhar match odds nesse jogo. Mas essa janela de intervalo entre os gols do Olímpia, onde o Olímpia conseguiu fazer o 2-1 até o 3-1, essa janela aqui era de um Flamengo nas cordas. Então quem trabalhou ali, o Flamengo ou o Beck Olímpia, fez certo. Porque o Flamengo praticamente nada fez nessa situação, nesse intervalo. Era um Flamengo atordoado. Esse gol de 2-1 foi um gol de um cara que nem saiu do chão, do Ortiz, que tem a cara do Olímpia, né? O Ortiz está lá não sei quantos anos. E depois tomou mais um gol de cabeça. Gol de cabeça que o Flamengo fez no Maracanã, mas fez falta contra o Olímpia. Ouso dizer, se o Flamengo tivesse com 2-0 no Maracanã, ele ainda tomaria o quarto gol aqui, viu? Porque o Flamengo está completamente perdido. Se precisasse fazer mais, acho que o Olímpia conseguiria. Eu não vi um jogo tão para gols assim, porque não foi tão aberto. O Olímpia, ele não contra-atacava. O Flamengo, ele tinha alguns lampejos. O Olímpia não contra-atacava, não. O Olímpia não conseguia criar perigo. E o Flamengo não tinha tantos lampejos de contra-ataque. Em alguns momentos ali o Bruno Henrique saía para o jogo. Mas como eu só tinha uma equipe contra-atacando e a outra não criava, eu não senti tanta confiança para gols. Também não foi um jogo tão bom para match odds. O Flamengo fez o primeiro gol, numa jogada de bola parada, depois logo em seguida o Felipe Luiz vacilou e o Ivan Torres já empatou. Então, é muito difícil ter uma percepção de match odds. E aí para gols, você tinha um Olímpia que só estava explorando bola aérea. Então talvez essa janela de superioridade aqui, na verdade não foi uma superioridade, foi uma janela de Flamengo atordoado. Sabe quando você dá um soco e o cara fica ali meio zonzo? E foi isso. E eu acho que se o Olímpia precisasse fazer mais um gol, naquele Flamengo ali ele faria. Tá? O time do Flamengo, eu acho que o problema do Flamengo é mais profundo que técnico. O problema do Flamengo não é só comissão técnica. Acho que tem muito a ver com os jogadores ali também, comportamento dos jogadores. Enfim, tá complicado a situação do Flamengo. E o Olímpia avança para enfrentar o Fluminense. Não encontrei tantas oportunidades, mas a expectativa de jogo era para ambas marcam e para o over meio. Deixa eu compartilhar com vocês como é que eu faço as minhas anotações aqui do meu planejamento semanal. Ó, assim que eu faço. Isso aqui são expectativas pré-jogo. Eu não sou pantera, mas sempre que eu quero falar com vocês, eu faço a minha expectativa pré-jogo. São Paulo, under 3,5, o under 3 asiático, ou o under 2,5 e um handicap 0,25 para o São Paulo. Foi bom. LDU no Nublense, foi bom. Bragantino,
Mercado de gols, também foi bom. Olímpia e Flamengo, over e meio, ambas marcam. Foi bom também. Aqui atrás, do Benfica com o Porto, a gente nem falou desse jogo, né? Esqueci de falar. Jogo para mais cartões, gol no live. Esse jogo eu trabalhei. Faz muito tempo que eu não pego um cartão vermelho, cara. Eu entrei na Betfair Sports, estava pagando quase 2 para ter um cartão vermelho e acabou saindo o cartão do Pepe. Tava muito na cara que esse jogo ia ter cartão pra caramba, né? Guarani e Botafogo, eu vinha com uma ideia de uma dupla chance no Guarani, um handicap 0,75 do Guarani, se perdesse por um, perderia metade, também foi bom. Aqui no Atlético Mineiro foi prejuízo, nem no ambas marcas, nem no over 1,5. Mas é assim que eu faço. Eu não sou Panther, então eu desenho um cenário na hora que eu vou fazer o planejamento com vocês para dar uma dica, né? Ah, se eu fosse Panther, tal coisa. Mas a maioria dessas entradas eu não faço, porque eu só trabalho ao vivo, entendeu? Óbvio, eu quero que vocês ganhem dinheiro. Eu sei que muita gente interpreta a minha fala como risca, né? Então, pode ser um jogo para não. O Theo falou que é um jogo para gols, então eu vou entrar em gols e que se dane. Eu sei que vai ter gente assim. Assim como quando eu falo jogo under, expectativa under, tem gente que vai deixar o under correr até o final. E eu no trade, pô, eu trabalho no under completamente diferente se eu for trabalhar. Eu vou sentir o jogo no início. Se eu ver que o jogo está ameaçando já ficar diferente, eu vou fechar a posição. Se tiver um gol cedo e eu ver que o comportamento mudou, eu vou fechar a posição. Mas eu sei que tem gente que olha meus vídeos e acha que é para colocar em bilhete, em bingo, em múltipla. Pô, pelo amor de Deus. Mas, enfim, como eu quero atingir essa galera e conscientizar, eu sempre tento fazer uma análise minuciosa ali para tentar deixar algo mais interessante. Então, a expectativa pré-jogo, quase todas foram boas na Libertadores. Mas em alguns cenários ao vivo eu não encontrei tantas oportunidades assim. Para não dizer que eu não falei desse jogo do Porto, deixa eu me lembrar quando é que foi esse jogo. Foi quarta-feira? Foi no dia do jogo do Botafogo, então foi quarta-feira. Então vamos aqui para o jogo do Porto. Porto Benfica. Aqui. A expectativa era de um jogo para gols e com muitos cartões. Tivemos só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 cartõezinhos. Coisa boa. E um cartão vermelho do Pepe aqui no final. Consegui pegar. E também trabalhei o over limite. Porque depois do gol do Di Maria, o Porto começou a errar muito passe na saída de bola e dando espaço para o contra-ataque. Quando a gente trabalha jogos eliminatórios assim, e o jogo está truncado, a melhor coisa que você tem a fazer é não explorar gols naquele momento. Espera um gol do jogo. Espera a equipe que tomou o gol, no caso, sair para o jogo e verifica se a equipe que marcou está tendo espaço para contra-atacar. Não é tão difícil, né, o cenário. Mas a gente tem que entender se, pô, beleza, essa equipe está indo para cima, mas ela está indo para cima desorganizado ou organizado? O Benfica é um lampejo de contra-ataque que acontece uma vez ou outra, ou ela está contra-atacando o tempo todo? Quantos jogadores de contra-ataque sobem contra quantos defensores? Esse tipo de coisa a gente também tem que entender. Mas foi um jogo bem tranquilo de trabalhar gols aqui, para quem conseguiu perceber esses momentos de exposição total do Porto. E dava para ter buscado mais um, tá? Mesmo não tendo saído, o Benfica teve espaço para fazer mais gol e o Porto teve um gol anulado aqui, um golaço do Galeno, por conta de um toque de mão aqui de um jogador do Porto. É isso, meus amigos. 28 minutos de pós-planejamento. Na segunda-feira a gente fala sobre o final de semana. Esse final de semana tem vários jogos já com campeonatos europeus voltando. Sexta-feira já tem Premier League, já tem Copa da Alemanha, o calendário aqui já está cheio e a gente vai ter bastante assunto para falar na segunda-feira. Juízo, gestão, não foge dos seus métodos, do seu planejamento. Cuidado nesse final de semana, porque é sempre bom a gente ter os jogos de volta, né? Os jogos retornando. Mas também vai ser uma situação perigosa, porque é muito jogo ao mesmo tempo. Então, saiba filtrar. Se você trabalha com outras pessoas, cuidado para não ir na onda dos outros. Segue o seu, faz tranquilo e devagar e sempre. Beleza? Grande abraço, fica com Deus.